Nós já temos falado isso, nós somos uma geração extremamente superficial. Geração conhecida como a geração fast food. Onde tudo tem que ser rápido e ligeiro. Dessa forma, estamos condicionados a não desenvolver relacionamentos profundos. É uma condição que está sobre nós, que foi nos imposta. Muitos de nós temos preguiça de nos relacionar, porque somos uma geração egoísta. A geração do fonezinho no ouvido, a geração do celular no rosto, a geração disso, daquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Isso é uma verdade, irmãos. E eu não sei se alguma coisa pode mudar isso, no sentido de, não, acaba com isso tudo, joga os celulares fora. Isso não funciona. Agora, os nossos comportamentos, eles podem mudar à medida que nós fazemos escolhas e decisões. Então, essa é uma realidade que nos cerca, os relacionamentos superficiais. Desde o princípio da criação de Deus, desde o princípio da criação, Deus buscou ter intimidade com o seu povo. Era assim no Jardim do Éden, foi assim através dos profetas, dos juízes, com Cristo e também com o Espírito Santo. Desde o Éden, Deus queria desenvolver um relacionamento de intimidade com os profetas, de intimidade com os juízes. O tempo onde que o povo de Israel era governado pelos juízes, de intimidade. Com Cristo, de intimidade. E com o Espírito Santo, também tem que ser um relacionamento de intimidade. Eu costumo sempre falar, nós temos sempre a noção clara, quando nós falamos do Pai, porque nós fazemos o quê? Comparações, referência. Pai, eu conheço um, ou o meu próprio pai, eu conheço o pai. Quando eu falo de Jesus, o Filho, eu também conheço, porque eu sou filho, ou eu conheço algum filho. E quando a gente fala do Espírito Santo, a gente fica meio que, quem é esse cara? É uma força, é uma energia. Diga assim, o Espírito Santo é uma pessoa que eu preciso me relacionar com ele. Tem gente muito doida, gente. Tem gente que entra no carro e fala, Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Aí tira assim o cinto, prende aí você não correu risco. Mas, irmãos, pode parecer uma brincadeira, mas tem gente que vai desenvolvendo um relacionamento como se estivesse relacionando com alguém, sabe, aquele bichinho imaginável. Ele se relaciona com o Espírito Santo numa relação tão íntima, que ele diz, Espírito Santo, vamos passar esse dia junto. E ele tem uma consciência de que ele o tempo todo está na presença, ali comungando com o Espírito Santo. Além dele estar dentro de nós, amém, irmãos? Além dele estar dentro de nós. Mas, o que eu quero dizer com isso, é que intimidade é um relacionamento próximo. Diga comigo, intimidade é um relacionamento próximo. Você quer ver algo, né, que é interessante? Quando você se aproxima de alguém, e aí quem é pai, mãe, marido, esposa, tem essa questão mais evidente. Quando a gente chega tão pertinho assim, e bota o rostinho colado assim. Coisa linda. Ai, Jesus. Ele pode sentir a minha respiração. Eu posso sentir a respiração dele, ainda mais com o nariz desse que eu tenho. Ele sente com uma facilidade enorme. E além dele sentir a minha respiração, se a gente estiver muito juntinho, próximo, a gente tem uma outra característica que a gente pode sentir. O que é? A batida do coração. Isso fala de intimidade, irmãos. Você lembra que um dos apóstolos de Jesus escreve uma carta e ele diz ao discípulo amado. A autoestima do sujeito era tão boa que ele se achava o discípulo mais amado de Jesus. Sabe por quê? Ele encostava a cabeça onde? No peito de Jesus. Intimidade, irmãos. Se a gente for curado, vou falar uma coisa que às vezes vai mexer com algumas pessoas. Tem gente que tem tanta intimidade com outras pessoas, ou com um pastor, com um líder, que às vezes ele chega perto assim, dá um abraço, e reclina a cabeça.
Aí tem gente que olha assim e fala assim, puxa saco. No fundo, você queria fazer isso também, mas você não tem coragem, porque você acha que você vai ser rejeitado. Sim ou não, irmãos? E a gente fica achando, é óbvio que talvez tenha gente que quer, né, fazer alguma coisa, ou então, né, inflar, mas o líder maduro, ele precisa saber. Sabe, quando o líder, ele é alguém usado, capaz, em Deus, e ele é usado no sentido da ação do Espírito Santo na vida dele, e vem alguém e diz assim, meu irmão, muito obrigado pela tua vida, o teu serviço, o teu carinho, sabe, a tua palavra. Aí você chega e vira assim e fala assim, meu irmão, está amarrado porque toda a glória é a Deus. Às vezes isso é mentira. Está se sentindo tal, todo soberbo, sabe? Foi só um canal, irmãos. Porque nada, a glória, a Bíblia diz que Deus não divide. Ainda mais, se ele não divide, ele não dá de jeito nenhum para ninguém. Não é verdade? Se ele nem divide, tu acha que ele dá? A glória é de Deus. Se eu e você somos usados por Deus, é para ele mesmo, amém? É para que ele seja glorificado, que isso redunde, sabe, em bênção na vida das pessoas. E aí, irmãos, para eu já ir fechando aqui o contexto, dentro dessa intimidade, desse relacionamento, tem que ser sem máscaras, que revelam um coração, sabe, dentro dessa intimidade de cada parte. Você sabe que um relacionamento não é uma mão única, é uma mão dupla. Tem gente que acha que não pode conhecer o coração de Jesus. Pode e deve. Jesus conhece o seu, mas você conhece o dele? Você precisa conhecer. Sabe por quê? Se você conhecer o coração de Jesus, você vai saber exatamente como ele agiria em certas ocasiões. A religião diria para você agir assim, mas Deus falou para você agir diferente. Tá todo mundo esperando agora tomar uma pancada, e você vai lá e dá o quê? Amor, graça, graça comum, graça maravilhosa, e você compartilha aquilo com a pessoa. E a pessoa diz, uau, eu pensei que agora ia acontecer mais uma vez, que sempre aconteceu comigo, quando eu errei e falhei, as pessoas me desprezavam, me deixavam, mas alguém agora tem uma atitude de graça comum, que diz, vamos de novo, vamos tentar de novo, amém? Eu sei que muitos de nós, como pastores, irmãos, às vezes tomamos umas pancadas, mas deixa eu te dizer uma coisa, se estamos recebendo pancada, é porque Jesus sabe que nós podemos suportar. Amém? E nós não estamos aqui para ser vítimas, nós estamos aqui para sermos restauradores. Para sermos o que Abraão fez. Em Abraão foram benditas as famílias da terra. Que eu quero que a minha vida seja uma bênção para as famílias da terra. Não é para a igreja na terra. Entende a diferença, irmãos? Como a gente precisa, sabe, focar de uma maneira correta. A igreja está inserida no propósito, mas a igreja não é em si só o propósito. O propósito são as pessoas. Por isso que quando somos íntimos do Pai, podemos ouvir a sua direção como suas ovelhas. Como está escrito lá em João 10, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Essa é uma característica do discípulo, ouvir a voz do pastor. Nessa relação íntima, podemos ser transparentes e livres para sermos verdadeiramente quem somos. Sem máscara, sem cera, sem maquiagem, limpo, mostrando nossas fraquezas e pecados, sem medo de ser rejeitado. As pessoas, às vezes, quando se aproximam de nós, elas acham o tempo todo que elas serão massacradas e julgadas, porque de alguma forma elas já têm uma consciência que elas estão errando, falhando. Existe um sinalzinho dentro do homem, independente se ele já encontrou com Jesus ou não, ele sabe que ele falha, que ele é um pecador. E quando as pessoas se aproximam de nós, elas deveriam, né? Eu amo quando eu converso com pessoas que elas não têm pudor na minha frente, irmãos. Eu sei que como isso não faz muito parte do nosso habitat, às vezes incomoda. Mas tem gente que quando senta comigo fala uns 500 mil palavrão.
E como a gente não está muito acostumado a viver nesse ambiente, isso vai ferindo a gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei exatamente, é esse lugar que eu preciso estar para que essas pessoas recebam um impacto, não da minha religiosidade, mas recebam um impacto daquilo que a minha vida pode refletir para eles. Mudança, transformação. Amém? Uma graça comum, um poder que se achega a eles sem condená-los, mas ajudando-os, erguendo, arrancando desses lugares. Por isso a palavra de Deus diz, esse é o primeiro princípio, eu esqueci de falar, é um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Ele diz lá em João 15:15, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados o quê? Amigos, diga amigos. Diga amigos. Irmãos, nós precisamos ser mais amigos. Amém? Quando você perceber alguns irmãos que estão faltando na igreja, ligue para ele, ligue para ela. Não deixe essa função só com o corpo pastoral, diaconal. Ligue para ela. Mas não ligue e dizer, meu irmão, por que tu está faltando na igreja? Quero te instruir. Você pode ligar e dizer para ele, meu irmão, tenho sentido a sua falta, está tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Amém? Amém, irmãos? Vamos ser isso, vamos ser amigos dessas pessoas. A Bíblia diz lá em Salmo 25:14, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e eles lhe mostrará a sua aliança. Provérbios 3:32 diz, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas os sinceros, ele tem intimidade. Então, o ponto primordial é a nossa comunhão com Deus, sendo assim um ponto vital para não se ter uma relação superficial, mas de uma profunda marca de intimidade com sua presença, para ser através da sua presença. Eu queria fazer uma equaçãozinha com você aqui, bem rápido. Diga comigo, ser com, mais, através de. Então, faça assim de um lado, ó, ser com. Ser com o quê? Ser com Deus. Amém? Do outro lado, você vai somar e vai dizer, através de. Amém? Através de quem? De Deus, irmão. Então, ser com Deus, mas através de Deus, o que eu sou? A manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, do alívio, da graça redentora, da graça, salvífica, da graça salvadora do Senhor. Amém? Então, ser com Deus através de Deus. E como diz lá em Romanos 11:36, pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle, e para Ele. Glória a Deus para sempre. Olha aqui. Ó. Glória a Deus, é a Deus que é essa glória. E eu não vou ler os versículos, mas eu vou falar os 6 pontos de uma marca profunda. O segundo é uma renúncia pessoal profunda. Diga comigo, uma renúncia pessoal profunda. Muitas vezes nós queremos que as pessoas renunciem, mas nós não estamos querendo renunciar. É a sua renúncia pessoal, meu irmão. É a minha renúncia pessoal. Uma renúncia pessoal profunda. Como diz lá em Mateus 10:38, então, eu falei que não ia ler, mas diz lá, não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer. Como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Que negócio mais paradoxal é esse? Como é que é? Eu então tenho que perder para ganhar e eu tenho que morrer para viver. Meio louco, mas é desse jeito. Não serve, irmão. Se não tiver uma renúncia pessoal profunda, o evangelho é xoxo. Sabe por quê? O líder mais servidor que você já conheceu nessa vida se chama Jesus Cristo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, fofinhos e fofinhas da Comunhão Cristã Resgate, você não está aqui para servir os pastores. Nós estamos aqui para servir vocês. Nós estamos aqui para servir a nossa cidade. E Deus já começou a ouvir o meu clamor.
que é o clamor de muitos de nós, dizendo: Senhor, eu quero ser uma bênção para aquelas pessoas ali do meu bairro, lá no prédio. Eu queria que vocês me ajudassem a orar sobre isso quando você lembrar. Eu não sei nem como vai ser essa reunião que o cara quer fazer, mas eu quero dizer, façam aqui na igreja. E talvez eles vão bater boca, talvez até falar uns palavrão lá dentro, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. O lugar é santo porque nós somos santos. E eles não serão mudados só porque eles entram na igreja. Mas quando a igreja entrar na vida deles, a minha história, tocar a vida deles, eles serão e poderão ter uma vida transformada. Para isso eu e você estamos aqui nessa terra, amém? O terceiro ponto de um relacionamento profundo, uma marca profunda, possuir um profundo conhecimento das Escrituras. Paulo diz lá em Coríntios: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem de grande sabedoria, porque quando eu estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo. Olha aí, ó. E principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E assim ele continua. 1 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 16. O quarto princípio de marcas profundas. Um desejo profundo em servir. Diga, um desejo profundo em servir. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 11, vai dizer: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Vamos pensar que nem ele, irmãos, amém? Amém? Vamos pensar que nem ele, amém? Gente, a vida está passando muito rápido, sim ou não? Isso é papo de gente que vai ficando velha, né? Mas é, irmão. Nós estamos envelhecendo, e você também, tá bom? Algum tempo atrás desse, você estava no colinho da sua mamãe e do seu papai. Ou no colinho de qualquer outra pessoa. Hoje você está aí. Não é esse burro velho, amém? Esse inteligente velho, amém? Velho não, inteligente, experiente. Um desejo profundo em servir a Deus. Aí, falando do servo, ele já veio aqui, ó. Ele entendeu: quem tem sede, vem e beba. O quinto princípio, um desejo profundo pelos perdidos. Diga comigo, um desejo profundo pelos perdidos. Diga mais uma vez comigo, um desejo profundo pelos perdidos. Eu acho que se tem uma campanha que a gente podia fazer lá na CCR é: Senhor, nos leve a ter um desejo profundo pelas pessoas que estão perdidas. Queremos ser resgatadores dessas vidas. Você pode entender isso, irmãos? Que bom que você está aqui nesse retiro, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Mas tem gente que nessa hora, eu não sei que horas que ele começou a beber, que horas que ele começou a se drogar, ou não fez nenhuma dessas coisas, mas continua perdido. Porque não são só essas coisas, subterfúgios, que fazem as pessoas. Porque às vezes quando você vai conversar com algumas pessoas, você já viu a pessoa dizer assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha mulher, eu não... E aí o que ele está dizendo para você? Eu não preciso de Deus. Sim ou não? Eu me salvo. Aí você tem que falar e ensinar para ele: você é um perdido. E ele vai ficar chateado pra caramba. Você está pronto para ser uma rocha de escândalo? Quem viu a série, né, da Isca de Satanás está entendendo o que eu estou falando. Eu queria dar uma dica para você. Se puder, eu obrigava você, mas como eu não posso, mas eu queria dar a você. Isso deveria fazer parte do currículo de muitas igrejas. Mas na Comunhão Cristã Resgate, eu gostaria que você pudesse ver as 12 séries, são 12 vídeos, do nosso irmão e pastor John Bevere, que é A Isca de Satanás. Irmão, eu garanto para você
que muitas coisas que você está gramando muito tempo na sua vida, se você ouvir de coração aberto, Deus vai trazer uma consciência libertadora para você, restauradora para você, liberando você para um destino, sabe, maravilhoso que tem na sua vida. Quantos já viram aqui a isca de Satanás? Os vídeos, olha aí, ó. Vale a pena ou não vale, irmãos? Vale a pena, é edificante demais, edificante demais. E eu insisto nisso, eu não tenho muita prática de ver vídeos, eu falo com alguns irmãos, mas eu vi e foi tremendo. Eu tinha outras coisas para compartilhar aqui dentro desse princípio, mas está lá em Filipenses 1, de 18 a 21, não sei se eu já falei, mas se você quiser anotar, Filipenses 1, de 18 a 21, quando Paulo, lá no versículo 20, ele vai dizer assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, diga no meu corpo. Olha o que ele vai dizer, seja pela vida, seja pela morte. Tem gente que deixa mais marca morto do que quando está vivo. Quê? Vou te dizer uma coisa. Tem pessoas que morrem, mas a semente dele continua falando. Sim ou não? Quantos estão entendendo? Abraão é um deles, irmão. Morreu, mas a semente da fé ficou, não foi? Tocou minha vida e sua vida, sim ou não? Vou te mostrar um outro princípio que se enquadra dentro disso. Que eu acabei de esquecer, mas eu vou lembrar já já. Mas, cabeça vai... Tem gente que, quando morre, irmãos... Como Jesus diz lá em João capítulo 12, se eu não me engano, se o grão de trigo caindo de terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Sabe, existem sementes e a nossa vida, ela deve glorificar a Deus enquanto vivemos no nosso corpo, mas também quando nós morremos, a nossa vida continua manifestando a glória de Deus. Eu escutei num videozinho que recebi há algum tempo atrás do pastor Luciano Subirá, e ele estava dando um testemunho, não lembro onde, e ele falou que uma pessoa, quando foi ao cemitério fazer uma obrigação, e ela abria os mortos e comia das suas vísceras. Algumas pessoas sabem disso, que isso faz parte de alguns rituais, e quando elas foram mexer num túmulo, a entidade virou e disse assim: não toca nesse aí não, porque esse aí é filho do homem. Escute, se o cara morto está refletindo isso no reino espiritual, imagine você que está vivo, irmãos. Entendeu o que eu estou falando? Meu irmão, a nossa vida, ela reflete. Eu tenho marcas de Jesus na minha vida, você tem marca de Jesus na sua vida. Vou começar a orar para que cada um de vocês, quando passar pela rua, alguém manifeste na sua frente e diga: vou te matar. Quantos estão comigo? Quer passar essa experiência? Por que não? Primeira coisa, você fica crente rapidinho. Aí, está amarrado, amarrado. Foi isso que eu fiz. Quando um bateu na minha frente, falou: vou te matar. Eu disse: está amarrado. Ele disse: não estou não. Eu falei: você vai sair daqui. Ele disse: não vou não. E aí? E aí a nossa teologia? Nosso amarra de cá, prende de lá, segura de cá, chuta para lá, vai fazer o quê? Você deve continuar mantendo a sua confissão de fé, irmão. E você vai dizer: vai sair sim. Eu estava corajoso pra caramba, mas eu estava lá. E de repente aquela pessoa que estava incorporada de uma entidade, parecendo como qualquer um, não estava assim, não. Estava assim, ó, de cara limpa. Bateu de frente comigo assim, no meio da rua. Disse: vou te matar. Eu disse: não vai não, você está amarrado. Ele disse: não estou não. Eu falei: você vai sair daqui. Ele disse: não vou não. Eu falei: e agora? Já acabou tudo que eu aprendi. O que eu faço agora, Jesus? Aí Jesus continuou me dando a consciência: fica firme, filho. Continua declarando a minha palavra. E eu disse: vai sair sim. Daqui a pouco ele fez assim. E seguiu. Ele seguiu para um lado, eu saí rapidinho para o outro. Mas fora brincadeira, irmãos,
Isso demonstra quem nós somos no reino do Espírito. Tem crente que não incomoda nada o inferno. Tem crente que é mais confundido com alguma coisa daquele sistema do que com um filho de Deus. E não precisa ser por causa da sua vestimenta. Embora a sua vestimenta tenha que refletir aquilo que está dentro. Amém, irmãos? Tanto homem quanto mulheres. Mas nós não somos uma igreja cheia de dogmas. Mas nós temos um Espírito Santo. Amém? Nós precisamos sempre buscar de Deus. E eu pedi orientação de Deus. Senhor, me faz ser adequado. Ser uma mulher linda, amém? Vocês se pintam, ficam belas, amém? O Bruno se pintar não tem jeito, gente. É só isso, não tem mais jeito. Só a Paula que gosta. Estou brincando. O Bruno é uma gracinha. Sabe, irmãos, as mulheres têm um poder de transformação, sim ou não tem? Meu irmão, dá uma alisada no cabelo, passa um negócio no olho. Passa aquele negócio na bochecha. Passa um negócio assim. Tinha um irmão que congregava com a gente quando tinha casamento na igreja. Quando ele batia assim de frente com as irmãs, ele falou, meu Deus, como é que pode transformar desse jeito, meu pai? É impressionante, porque muda cabelo, muda não sei o quê. Mas nós precisamos fazer o que Paulo diz aqui. Aí ele continua dizendo assim, ó. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha o versículo 21 que a gente gosta de falar. Porque para mim o viver é, e o morrer é. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não está pronto para morrer, você não está pronto para viver. Você está pronto para morrer? Lógico que a gente não está. Não estou falando de uma morte. Estou falando de significado. De como você morre. Quando você é injuriado. Quando alguém te ofende. Quando alguém, sabe, intencionalmente ou porque é cheio de ferida, machuca e fere você. Você está pronto para morrer? Porque quem perdoa, morre. E quem perdoa, sofre. Não existe um amor sofredor. Se não tem perdão sem um amor sofredor, vai ter que morrer, irmão. Vai ter que sofrer. Por isso Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Escute, se você conhece a vida, você tem a verdade e você constrói o caminho. Vou repetir para você. Se você conhece a vida, você tem a verdade e você constrói um caminho. Que sejamos um povo, uma igreja, irmãos e irmãs, construtores de pontes que levem as pessoas a uma salvação. Agora escute, não seja tolo e diz assim, hoje eu converti alguém. Você não converte nem você mesmo. Você pode ter apresentado, ter sido um caminho, um acesso. Só quem tem poder de converter alguém verdadeiramente é Jesus, amém? Até porque se você converte, alguém desconverte. Por isso que tem pessoas que têm alguns níveis de conversão, mas que não são profundas marcas de Deus. Quando vem ventos, quando vem situações, elas se vão. Mas a nossa oração é para que elas experientem uma marca profunda com Deus. E a sexta e a última, ser um testemunho de vida exemplar. Aqui eu entro e eu termino. Nós estamos sendo uma geração de pessoas descomprometidas. Escute o que eu vou falar para você. Tem gente dizendo assim, o que eu faço é problema meu. Mentira. O que você faz interfere de uma forma direta ou indireta na minha vida. Quer um exemplo? Quer um exemplo muito simples? Você sabe que todo adicto, pessoas que têm problema com droga, ele não sofre sozinho. Toda a família sofre, sim ou não? Em consequência, toda uma sociedade. Vamos inverter isso. Se eu sou uma pessoa sadia e restaurada, minha família é uma família restaurada, logo eu terei a possibilidade de fazer com uma sociedade seja... Você entendeu qual é o poder da igreja?
O poder da igreja é o poder de poder mudar a vida de pessoas. Sabe por que você mudou? Porque talvez alguém orou, insistiu, alguém chamou você, alguém, sabe, estava ali intercedendo tantas e tantas vezes por você, sabe? Quantas e quantas pessoas aqui que eu posso olhar, né, que há pouco tempo atrás, né, os seus pais não eram convertidos, seu pai. Às vezes parece que é impossível, né? Já estavam todas as irmãs, a mãe, e meu pai nada. Mas de repente, diga de repente. Diga de repente de Deus. Deus tem seus de repente, irmão. De repente faz assim. Está feito, amém? Pai vem, mãe vem, filho vem. As pessoas vão vir para Jesus. Amém? Eu vou te dizer, irmãos. Se eu pudesse. É porque eu não sou um pastor fofoqueiro. Se eu fosse um pastor fofoqueiro, eu ia entregar muita gente aqui. E eu vou te dizer, seriam testemunhos lindos de edificação. Mas existe um sacerdócio que fica em segredo. Mas tem gente que está aqui, exatamente aqui dentro dessa sala, que já passou ou está passando por guerras profundas. Mas a marca de Jesus na vida dela é tão profunda, que ela não foi para outro lugar, a não ser, eu quero a tua presença, Jesus. É como diz o Salmo 42, eu tenho uma sede por ti, Senhor. Eu sou como a corça que suspira pelas correntes de águas. É a presença do próprio Senhor, a fonte que é o próprio Senhor. Eu vou te dizer, irmãos, eu acho que o diabo fica endemoniado muitas vezes. Porque quando ele olha para algumas pessoas, ele diz, não acredito. Você era para estar deprimida, você era para estar arrebentada. Eu fiz de tudo para você se acabar. E a única coisa que funcionou foi ele ficar com raiva, porque alguém aprendeu que em Cristo ele faz proezas. Não é na sua própria força, mas é alguém que diz assim, Senhor, tu és a minha rocha inabalável. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior continua inabalável. Isso para mim é um testemunho, irmãos. Isso me alegra demais. Queria apontar para você. É você que eu estou falando, é você, eu não posso. É lindo de ver o que Jesus tem feito na vida de algumas pessoas. Hã? Eu não sei o que significa esse negócio, não. É lindo de ver? É lindo, irmãos. Porque eu vou te dizer, pode parecer que isso tem um valor para nós como pastores enorme. Eu ver a sua coragem em Deus me encoraja a dizer, Sérgio, você não pode parar. Você não pode, sabe, não basta as suas armas não, filho. Porque, irmãos, muitas vezes a gente tem vontade, sabe, não sei se muitas vezes, eu particularmente, isso não é nenhuma presunção. Eu não tenho muitas vezes, mas às vezes a gente fala, deixa eu dar uma paradinha. Eu acho que a gente tem que parar mesmo, tá? Não estou falando que não tem que parar, né? Eu já aprendi algumas vezes, eu falo sempre, eu vou para o Maracanã mesmo. E não vem ninguém me condenar não, porque eu vou mesmo. E eu xingo pra caramba lá no Maracanã, eu digo que nem meu pai faz, aquela voz dele fraquinha, né? Meu pai, assim, no meio das torcidas, às vezes se levanta e fala, seu banana! Seu palhaço! Enquanto o nego estava no chinelo, mandando toda... A gente solta. Sabe por quê, irmãos? Seu perna de pau! Até acordou, Jesus. Ai, Senhor. Vai acalmar, filho. Vai acalmar. Isso. Jesus. Ô, Senhor, perdoa, papai. Tadinho, meu Deus. Tadinho não, que ele não é filho de tadinho, não. Ele estava dormindo já, é? Oi? Tá falando que a criança não vai querer vir no culto. Vai sim. Tá mal. Eu termino, irmãos. Já falei termino umas 500 mil vezes, né? Do 6 tem
1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, eu não falei, né? Que diz assim, ó, 1 Coríntios 4, 16, 11, 1, Efésios 5, 1 e Filipenses 3, 17 e Filipenses 4, 9. Quer que eu repita? Só se você prometer que depois você vai ler, porque se copiar é mole. 1 Coríntios 4, 16, 1 Coríntios 11, 1, Efésios 5, 1, Filipenses 3, 17 e Filipenses 4, 19. O 4, 16 de 1 Coríntios diz assim: portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Olha o que Paulo vai ousar dizer. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Esse mundo está carente de canais de Deus paternais. Você quer ser exemplo para essas pessoas? Tem gente que diz assim, eu não, sou muito errado e pecador. Eu também. Mas eu quero ser um exemplo, onde as pessoas possam olhar e dizer assim, você me inspira, Sérgio. Você me desafia, Sérgio. Tem alguns irmãos e irmãs aqui que me desafiam a continuar. Tomam cada pancada, cada pedrada, estão sofrendo crises e estão ali. Ó. E eu falo, Senhor, obrigado por esses irmãos, porque eles me encorajam. Sabe? Porque Paulo vai dizer aqui, portanto eu peço que sigam o meu exemplo. Irmãos, eu gostaria de deixar um desafio para você. Chega desse negócio de dizer assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. Quer receber um desafio novo? Diz assim, olhe para mim, seguindo o exemplo de Jesus. O que tiver de Jesus na minha vida, meu irmão, sabe, copie, siga. O que não tiver, deleta, irmãos. Mas sabe por quê? Isso fala de um evangelho compromissado, não um evangelho superficial e leve, porque o evangelho superficial é assim, meu irmão, o problema é teu, a salvação é tua, você se resolve, é óbvio que o problema é nosso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que se você fizer ou não fizer, vai fazer muita diferença. Se você como pai fizer o que você precisa fazer, vai fazer muita diferença na vida do seu filho. Ah, mas se você não fizer, também vai fazer muita diferença, porque o hiato daquilo que você não faz também vai trazer muitas marcas para a vida do seu filho e da sua filha. Então, queria que você ficasse de pé e eu queria chamar você para esse, sabe, desafio.